Bom dia, a paz do Senhor. Não sei se já tem alguém online, a Tati já falei. Muito bom estar aqui novamente. Agradeço a Tati e a Drica pelo convite. Deus possa abençoar muito as nossas vidas através desse site. É uma bênção. Tenho sido muito edificada através das meninas. Semana passada foi uma semana muito especial, né? Eu gostei bastante. Aí, a Drica tá aí também. Legal, gente. Eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês que é sobre comparações, né? Na verdade, o tema é Você não é todo mundo. E essa frase soa familiar para nós, porque a gente já ouviu alguma vez isso no passado através das nossas mães, não é verdade? As nossas mães, quando a gente é jovem, adolescente, a gente fala, mãe, eu quero ir naquela festa. Aí a mãe fala, não, não pode, que isso, que festa o quê? Aí você fala, mãe, mas todo mundo vai. E a mãe fala, mas você não é todo mundo. Então, pelo menos uma vez na vida a gente já ouviu essa frase. E do mesmo jeito como nossos pais pensam, o Senhor também pensa, Deus também pensa. Nós não somos, cada um de nós, a gente não é todo mundo. Somos especiais. Deus, ele nos vê de forma única. Somos queridos, amados pelo Pai. E é sobre isso que a gente vai compartilhar hoje. Eu gostaria de começar fazendo uma oração. Santo Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esse dia que se inicia e as suas misericórdias que são renovadas hoje para nós. Obrigada porque cada dia temos a oportunidade, ó Deus, de conhecer mais do Senhor e da sua preciosa palavra. Que neste momento o Senhor abençoe cada mãe com fé, aonde estiver, ó Pai, no trabalho, no carro, em casa. Senhor, ser com ela, livrando de todo mal, ó Deus, orientando, ó Deus, dirigindo as nossas vidas, ó Pai. Te pedimos que o Senhor esteja presente aqui durante o compartilhar desta palavra, Deus, para que não seja eu a falar, mas a palavra do Senhor às minhas queridas irmãs. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. É um novo dia, um dia onde a gente pode se deleitar na presença de Deus. É segunda, aqui no Brasil, em São Paulo, está nublado, mas o Senhor está conosco e são esperanças renovadas hoje. Eu convido vocês a abrirem o livro em Gênesis 29. Enquanto isso, eu quero falar que nós vivemos tempos sem precedentes. Essa geração, esse tempo que nós vivemos agora é um tempo muito diferente, tempo diferente da geração passada, dos nossos pais, dos nossos avós, né? A vida ela seguia de uma forma e de repente, no meio da nossa geração, entrou a internet, a globalização, a quantidade de informações que temos hoje é algo assim que tem tomado proporções gigantescas. Hoje a gente não consegue visualizar o futuro, muito difícil prever. Isso causa já em cada uma de nós uma ansiedade muito grande. Nesses tempos atuais, essa forma como temos vivido, as redes sociais, a gente vê que influencia demais a vida das pessoas, né? Eu estava assistindo ontem o Luciano Huck sendo cotado para a presidência pela quantidade de seguidores que ele tem no Instagram. Então são coisas que estão na atualidade hoje que jamais estiveram. E a gente precisa se preparar para esse tempo, para não sermos levados como a maré e distantes da palavra de Deus. É possível sim a gente viver uma vida atual dentro de um contexto, afinal de contas, hoje em dia, currículo você não faz mais ali no Word, imprime, põe no envelopinho, deixa na empresa. Hoje você tem que ter um LinkedIn, né? Então as pessoas precisam se atualizar. Esse é o tempo atual. Mas a gente não pode fazer isso também se distanciando da palavra, porque senão a gente fica sem paz. E a comparação é algo que sempre existiu na Bíblia, né? São inúmeros
os exemplos e eu fiquei pensando em quais trazer pra gente aqui no site. Eu resolvi pegar de duas mães, né, de mães que se comparam o tempo inteiro, porque creio que vai edificar as nossas vidas, mas a comparação aconteceu em muitos casos na Bíblia, né? Começou lá, tem Caim, Abel, tem José com os irmãos, Davi e Saul. Então é algo que sempre existiu na sociedade e em qualquer idade. E eu digo qualquer idade porque mesmo quando somos pequenos, a gente já tem muito isso. Eu vejo minhas filhas, a Helena e a Isabel, elas já possuem essa situação de comparar. A Isabel quer brincar com aquilo que está com a Helena, apesar de terem vários brinquedos. A Helena já se compara com a amiguinha. E eu me lembro, com 5 anos, com a minha prima, eu sempre comparava, a minha boneca é mais bonita do que a sua, a minha casa é maior do que a sua. A gente tem isso, é uma coisa do ser humano. O problema da comparação, que é comparar duas coisas e achar similaridades ou diferenças, né? Esse é o significado de comparação. Mas o ruim, não é ruim comparar, o ruim é quando extrapola isso e vai para um grau de elevado, né? Que aí a gente pode pontuar inveja, ponto 1, amargura, né? Ponto 2, e isso para nós já é uma situação complicada, porque ciúme, inveja não fazem parte mesmo da vontade de Deus para nós. E eu tenho 2 exemplos, eu vou começar com o primeiro exemplo, que são as irmãs. Irmãs normalmente se comparam o tempo inteiro, até mesmo os pais, o que é perigoso, né? Os pais devem evitar essas comparações. Mas a Lia e a Raquel, 2 irmãs que já deviam passar pela comparação o tempo inteiro e elas acabam tendo o mesmo marido. Lia não por vontade própria, né? O seu pai impôs essa condição. Então, só explicando um pouquinho a palavra, de repente tem alguém que não conhece, Jacó se apaixonou por Raquel e foi falar com seu pai Labão a respeito de tê-la como esposa. E o seu pai falou, trabalhe 7 anos que eu te darei como esposa. Trabalhe para mim 7 anos e eu te darei como pagamento. Ele trabalhou 7 anos, mas na hora de receber o seu prêmio, ele recebeu a irmã. E foi toda uma jogada, já tinha acontecido a festa, já tinham bebido, estava à noite, e ele acabou coabitando com Lia. No dia seguinte, ele acordou e falou, puxa vida, mas não é você, né? Não era você que eu queria a Raquel. Foi lá, tirou satisfação com o pai da Raquel, falou, eu queria a Raquel, você acabou me dando Lia. E Labão falou assim, não, tudo bem, passa essa semana de núpcias e depois eu te dou Raquel pelo preço de trabalho de mais 7 anos, porque não é certo a irmã mais nova, no caso Raquel, ser dada como esposa antes da mais velha, que está solteira, que no caso era Lia. Então Lia entrou nessa jogada e a Bíblia não disse que ela queria se casar com Jacó. Então ela já entrou num casamento nessa condição, sabendo que Jacó amava mais a irmã mais nova, porque ela é mais bonita, né? A Bíblia fala isso. Lia tinha olhos opacos, mas Raquel era bela, né? Ela formosa. E isso foi algo que deve ter entristecido o coração de Lia a princípio. Mais pra frente, a gente vai ler aqui em Gênesis 29, o Senhor não se esqueceu de Lia. Ele sabia da tristeza, ele conhece o nosso coração. Do mesmo jeito que ele conheceu o coração de Lia e fez isso. A partir do versículo 31, Gênesis 29, 31, diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril.
Concebeu, pois, Lia, e deu luz a um filho, a quem chamou Ruben. E disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ela tinha essa expectativa. Concebeu o Senhor outra vez, e ela deu à luz a outro filho. O Senhor soube que ela era preterida, e lhe deu este filho chamado Simeão. Outra vez concebeu Lia, e lhe deu à luz a um filho, e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então, dessa vez, ela diz, louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então, ela teve esses 4 filhos. E aí, no capítulo 30, no versículo 1, diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. E vamos parar por aqui por enquanto. Parece até muito drama, né, da Raquel. Então, Deus viu o coração de Lia, viu que ela era infeliz e resolveu lhe dar filhos. Lhe deu 4 filhos. E durante esses 4 filhos, a Lia tinha essa pretensão de ter o marido mais perto dela. Algo que não aconteceu. Raquel, por sua vez, vendo a fertilidade da irmã, ficou enciumada, né? A Bíblia diz que ela teve ciúmes e foi tirar satisfação com o marido. Falou, me dá filhos. O marido, por sua vez, falou, poxa, peraí, eu não sou Deus. Ela tem filhos. O que eu posso fazer? E isso acabou acontecendo, assim, problemas gigantescos nessa família. A Lia tinha ciúmes da Raquel, porque a Raquel era bonita. A Raquel tinha ciúmes da Lia, porque Lia era fértil. Ambas que tinham o mesmo marido e viviam amarguradas e tristes. Né? Raquel falou, ponto, se eu não tiver filhos, eu vou morrer. Olha o drama. Olha o drama. Escutamos aqui na semana passada o testemunho da Lu. Um testemunho lindo que me tocou demais. Eu a conheço, minha amiga, mas eu não sabia dos detalhes das suas lutas no passado. Não podia ter filhos, fez tudo o que podia, né, para poder engravidar, como uma mãe é capaz de fazer. Né? Nós somos mulheres e mães, conseguimos tirar força da onde a gente nem imagina. E infelizmente ela não conseguiu engravidar. Mas outro milagre incrível aconteceu na vida dela, que foram filhos do coração. Quem conhece os meninos, como eu, sabe o quanto esses meninos são especiais. Então, existem vários tipos de milagre. A história, o desenrolar da história de Lia e Raquel não é bom. Apesar de Deus ter abençoado essa família com filhos, que depois se tornam tribos, e que depois vêm homens de Deus a partir dessa genealogia, mas a situação entre elas não era boa. Né? A Bíblia fala que, ao passo que Raquel não engravidava, ela ficava com muitos ciúmes da irmã, e ela teve um plano incrível que foi, eu tenho uma serva, vou oferecer a minha serva, ela vai coabitar com meu marido, vai me dar filhos, e esse filho eu vou conseguir esfregar na cara da Lia. E ela fez isso. Ela entregou a serva para o marido. Então, uma terceira pessoa nesse casamento se envolveu. E ela realmente gerou filhos. E aí Raquel tinha na manga essa alegria. É esse exemplo mesmo da Luciane Coura. É esse mesmo, do Anderson e do Fê. Isso mesmo, foi esse testemunho. E agora que ela tinha um filho, ela tinha como falar com a irmã. E aí a serva teve outro filho, e Lia, depois desse 4º filho de Judá, ela parou de ter filhos. E aí ela falou assim, poxa vida, eu não posso, porque agora que a minha irmã arrumou essa serva, daqui a pouco ela tá com a quantidade de filhos que eu não posso deixar barato, não.
vou ter que arrumar alguma situação aí para competir com ela. E essa competição é infindável. Lia também dispôs a sua serva, ou seja, uma quarta pessoa nesse relacionamento, para se deitar com Jacó, para gerar mais filhos e ficarem nesse embate. Finalmente, o Senhor abriu a madre de Raquel e ela conseguiu gerar um filho, que depois foi o filho preferido do pai. Mas até aí, a gente tem essas duas irmãs que estão acabando com seu relacionamento, gerando uma confusão infinita dentro do casamento, por conta de quê? Comparação. Mas elas só eram assim porque não tinham firmado nelas uma identidade. Elas poderiam pensar, eu não sou todo mundo, eu não sou a minha irmã, não tenho que ser como ela, né? Essa história poderia ser diferente, porque a comparação, quando a gente se compara com alguém, a gente normalmente se compara com quem achamos que tem qualidades além da gente, né? Pessoas que, de repente, aos nossos olhos são melhores que nós. E nessa comparação, normalmente a gente perde, porque a gente está comparando com pessoas que têm atributos que nós gostaríamos de ter. Então não é nada saudável ficar fazendo isso. Podemos comparar coisas, mas não pessoas. Pessoas, elas são distintas. Deus, ele trata cada um de forma particular. A história dessas meninas poderiam ter sido diferente se Lia falasse: puxa vida, eu não tenho condição de ter filhos, mas a minha irmã tem um montão. Eu posso adotar, posso ajudar ela a cuidar dessas crianças, posso servir a minha irmã. E Lia, por sua vez, não precisava também ficar triste, porque afinal de contas, por mais que Jacó tivesse uma preferência por Raquel, ele estava comparecendo, afinal de contas ela engravidou tantas e tantas vezes, né? E depois, mesmo depois dessa situação que eu contei para vocês, ela engravidou mais. Então, essa história poderia ser diferente se elas se servissem mutuamente, porque afinal de contas, uma admirava a outra. A comparação começa de uma admiração. Você admira uma pessoa e aí se compara. O que a gente pode fazer na comparação quando a gente compara e fica com amargura, como o caso das duas, a gente se separa. Muitas vezes a gente admira uma pessoa e a gente fala: essa pessoa se acha, essa pessoa tá querendo se aparecer, tá fazendo isso, aquilo. E a gente acaba se afastando de alguém que poderia ser uma bênção na nossa vida e nos ajudar a avançar e nos ajudar a evoluir naquilo que é uma dificuldade para nós. Então é muito importante a gente ter esse pensamento. Quando passar pela nossa cabeça a qualidade de uma pessoa, uma comparação, a gente precisa ser curada na nossa alma. Não se comparar. Saber, Deus deu esse talento para alguém, que bênção. Algo diferenciado o Senhor tem para mim também. Essa bagunça, Érica, do casamento de Lia e Raquel se estende, mas para a gente avançar na palavra, eu quero compartilhar de outra pessoa que tinha o mesmo problema que a Lia e a Raquel, de outra duplinha de mulheres, que é a Ana e a Penina. Ana e Penina, que a palavra fica em 1 Samuel, a partir do capítulo, do versículo 15, tá? Eu vou ler. Da mesma forma como Raquel, a Ana era estéril. E ela tinha uma rival, naquele tempo era comum o marido ter mais de uma esposa. E no caso Eucana, o marido do segundo exemplo, ele tinha duas esposas, a Penina e a Ana. Aí você fala: nossa, mas esse exemplo ficou lá no passado. Hoje em dia ninguém tem duas esposas. Mas a gente vê ainda uma comparação acontecendo com pessoas que de repente se divorciaram
e aí fica numa comparação com a nova namorada do ex-cônjuge, ou então de uma pessoa que se casou agora, mas o marido teve todo um passado, teve algumas namoradas, e aí essa esposa fica se comparando a todas. Então, não é uma coisa que ficou lá atrás. A comparação entre cônjuges e ex-cônjuges acontece ainda hoje. Mas no caso, ele tinha as duas esposas. Penina era muito fértil, tinha muitos filhos, mas Ana, que no caso a mulher que Eucana mais amava, não podia ter filhos. Aí um certo dia, Ana não aguentava, e a Bíblia fala que Penina, diferente das duas irmãs, né, que só se invejavam e tal, Penina provocava Ana. A palavra diz que ela pirraçava, era uma pessoa pirracenta. Então ela chegava e mostrava os filhinhos para Ana, falando, tá vendo, olha meu filho, eu tenho filho. Então no momento que a gente vai no altar do Senhor, a gente recebe uma porção diferenciada porque eu tenho filhos. E isso machucava muito Ana. E machucava por quê? Porque naquele contexto, ter filhos significava que você era aprovada por Deus. Uma pessoa digna de gerar outras vidas. É uma bênção. Nós sabemos como a maternidade é algo prazeroso, é algo muito bom para nós como seres humanos. Mas ela não pode ser um fim em si mesmo, né? Aquela ambição, eu quero ter filhos, e aquilo vira o seu foco de vida, seu alvo na vida. Então, no caso de Ana, ela estava vivendo isso, aquilo era tudo para ela precisava de filhos. Ela se sentia não amada pelo Senhor, pelo fato de não ter filhos. E ela tomou uma atitude, diferente das duas irmãs que a gente viu ali atrás. Ana, ela abriu o seu coração para o Senhor. A partir do versículo 15, nós lemos que ela foi ao templo e encontrou um profeta no templo que ficou escandalizado, viu aquela mulher chorando tanto que foi perguntar, o que aconteceu, mulher? Para de beber, você está totalmente embriagada aqui, chora tanto, deixa essa vida. E ela responde, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva, filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é por isso que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi no seu caminho e comeu. Antes ela não comia. E o seu semblante já não era mais triste. Amém. Por que não era mais triste? Ela teve aquele momento, ela abriu o coração para o Senhor. No momento que ela chegou no templo, ela chegou aflita, sem esperança, magoada. Ela estava cansada daquela comparação. Ela não aguentava mais viver dentro daquela prisão que é a comparação. A comparação faz isso. Ela faz a gente ficar num contexto sedado, sem conseguir ver além, sem conseguir se movimentar. Ela paralisa. E Ana estava daquela forma. Ela se sentia presa àquela situação, presa àquela comparação. E ela foi naquele lugar fazer um voto a Deus. Deus, se o Senhor me abençoar com um filho, eu entregarei ao Senhor. Eu só quero saber que eu sou amada pelo Senhor. Só quero saber que o Senhor olha por mim. E nesse contexto aparece o Eli, um homem de Deus, e fala, filha, vai em paz e que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E o semblante dela, que era triste, já não era mais. Porque ela tomou uma atitude de oração, de abrir o seu coração para o Senhor. E essa atitude que a gente tem que ter. Se a nossa vida hoje se limitar a quem sai mais magra nas selfies, ou quem faz mais pins em lugares, em viagens maravilhosas, lugares paradisíacos, que vida vazia estamos vivendo.
Não podemos limitar a nossa vida a essas comparações bobas. Eu sou arquiteta e eu trabalhei durante anos numa empresa, mas chegou um momento, depois que as meninas nasceram, depois que a segunda neném nasceu, a Isabel, que começou a ficar insustentável. Por quê? Eu trabalhava, sempre me dediquei muito ao trabalho. E depois que elas nasceram, eu não conseguia mais me dedicar da mesma forma. Eu sempre tive horário para sair, para entrar, mas nunca horário para sair. E quando eu estava com as meninas, eu tinha horário, eu tinha que buscar na escola, tinha que buscar a pequenininha na avó. E tinha que chegar em casa, cuidar do marido, fazer janta. E a gente conhece toda a rotina. Não era fácil. E eu comecei a ficar angustiada demais. Busquei a Deus. Eu falei, meu Deus, tá muito difícil. Eu preciso do trabalho, mas ao mesmo tempo eu preciso me dedicar à família. Me ajuda. E uma irmã da igreja foi usada num final de semana de muita aflição. Eu fui para a igreja extremamente aflita, com meu coração angustiado. Eu queria uma resposta, uma direção do Senhor. E essa irmã, ela me abraça e diz, o Senhor manda te dizer que a graça dele te basta. E é verdade. A graça do Senhor bastou. Foi a palavra que eu precisava para tomar a decisão. E eu conversei na empresa, pedi que me desligassem, porque não estava aguentando e realmente não estava feliz. E eu vi o mover de Deus na vida também do meu marido. A gente viu que essa era a resposta para a nossa família. Então, no meu caso, muito particular, eu tomei a decisão de deixar um emprego que era muito bom. Era um emprego que eu gostava, né? Eu gostava de fazer o que eu fazia e tinha um bom salário, que ajudava muito nas despesas da casa. E eu lembro que quando eu estava saindo, as pessoas falam, nossa, mas você vai deixar um emprego bom desse? Quantas pessoas queriam estar nesse emprego? E aí, depois você vai fazer o quê? Vai virar dona de casa? É complicado, porque até passava pela minha cabeça, se eu ficar só cuidando de casa e estiver feliz, isso vai me bastar. Por que eu tenho que ter um emprego? Hoje em dia somos cobradas por tudo, porque a gente tem que ser bem-sucedida na empresa, no trabalho, a gente tem que ser bem-sucedida em casa, boa educadora para os nossos filhos, boas servas. São muitas as coisas que a gente tem que ser boa. E eu falei, poxa, se eu estiver feliz, isso já tá bom. E aí, naquele contexto, eu falei, eu não vou me preocupar se eu não vou mais conseguir ter o mesmo estilo de vida que eu tinha antes, se eu não vou conseguir ir nos mesmos restaurantes, se as minhas amigas vão continuar comprando aquelas marcas e tal, e eu não vou ter condição. Isso passou, pouco importou. Por quê? A minha identidade estava bem formada. Eu sabia que a minha família precisava de mim. Deus tinha colocado paz no meu coração. Eu tenho uma identidade no Senhor. Eu não sou pautada por aquilo que acontece no mundo. Eu estou dando um exemplo, mas eu sei que muitas mães com fé desse site são assim também. Não sou pautada pela moda de tal, e nem pela profissão e dinheiro de tal, as marcas tal. Nós precisamos de nos libertar. A gente precisa admirar as pessoas, a vida, sem aquela mágoa no nosso coração, sem a maldição da comparação. Se o seu filho come uma comidinha sentado, pega com talher, e a minha não come com a mão, derruba tudo, com a mesma idade, amém. Um dia ela vai aprender a comer. Vai ter o tempo para tudo. Cada pessoa responde de um jeito, cada um tem o seu tempo. E a gente não deve se comparar a isso. Também a gente não pode criticar. Apareceu... a pessoa só coloca vídeo do filho fazendo isso. Que cansativo. Quer promover o filho. Parar com esse pensamento. Precisamos ser libertas. Admirar, ser livres no Senhor. E como aconteceu com Ana, aquilo que estava angustiado, que ela estava sentindo
que a vida dela estava paralisando em função daquela situação, ela colocou no altar de Deus. E ela foi abençoada com um filho. O Senhor deu um filho. Mas a atitude dela, que demonstra que ela estava curada, foi: esse filho eu não vou entregar, não vou esfregar na cara da Lia, eu não vou ficar com ele para mim, para dizer: olha como meu filho é mais amado, olha como meu filho engatinhou com 6 meses, olha como meu filho come direitinho, olha, o meu filho não responde, olha, o meu filho nunca ficou em cima do sofá. Ela não fez isso com a Penina. Ela tinha a identidade dela afirmada, ela sabia que ela era amada pelo Senhor e entregou o filho dela para servir no templo, né? Foi Samuel, um homem que dispensa apresentações. Samuel, esse grande profeta do Senhor, foi gerado no meio de uma angústia, mas ele tinha uma verdadeira mãe com fé que o entregou a serviço do Senhor. E essa mulher, ela viveu depois livre dessas comparações. Ela gerou o filho não ficava perto dela, porque assim que ele desmamou, ela entregou, mas ela continuou vivendo a vida familiar muito bem, obrigada. E é isso, queridas. A gente tem... quando a gente se compara e a gente, de repente, fala, tô aquém nessa comparação, a gente pode se abater. Mas a nossa verdadeira identidade está no Senhor. E uma vez que a gente sabe que o Senhor tem olhado por nós, Ele nos entrega um propósito nas nossas mãos, um propósito na nossa vida. E a pergunta que a gente tem que se fazer hoje é: o que o Senhor quer da minha vida? Qual o propósito de Deus para mim? E o propósito de Deus para as nossas vidas não se resume só nesse tempo, nos 70, 80 ou 90 anos que a gente vai ter aqui na Terra. O nosso propósito vai além, vai para a eternidade. Então, para que se pautar hoje em ter a barriga chapada, se na eternidade isso vai significar nada? Eu não estou dizendo que a gente não precisa se cuidar, não é isso. A gente tem que procurar ser melhor, como nós oramos no começo aqui. O Senhor, a esperança se renova a cada amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Se estamos vivas hoje é porque algo temos para aprender e evoluir como pessoas, como mães, como mulheres, esposas. Mas sem a tribulação no nosso coração, sem medo, sem angústia, sem paralisia. Eu vi um vídeo no Fantástico onde um leão, ele era um leão com todo aquele potencial, um animal selvagem que derruba rinocerontes, que é temido na floresta, um animal tão incrível, sendo domesticado num circo, rolando como um cachorro, pulando arcos. Aquele leão tem potencial para mais, mas ele está paralisado, está sedado. E isso pode acontecer nas nossas vidas se a gente der vazão à comparação nesse nível que nós estamos falando aqui. A gente não pode ficar paralisado, nós temos um potencial muito maior. Ore ao Senhor. Como Ana, abra o seu coração para Deus. E se tem alguma mãezinha aqui que não conhece o Senhor ainda, essa é a oportunidade. Abra o seu coração, fala: Senhor, entra na minha vida. Abra o meu coração para a sua palavra. Eu quero te servir, quero ser sua filha. E você que já pode se perguntar: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim? É para ser uma dona de casa, uma boa profissional, uma boa mãe? Senhor, abre os olhos. E o que passar disso, que seja para a sua edificação, que a comparação seja para sermos melhores, para buscarmos coisas diferentes, para avançarmos naquilo que ainda não conhecemos, e não para a gente se angustiar e ficar presa, como no caso ficou a Lia e a Raquel, se destruindo, se degladiando. O Senhor tem libertação para nós, cura para as nossas almas. E eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar. Eu acho que deu muito tempo já, não sei, eu acabei falando bastante, desculpa. Mas eu quero fazer uma oração e convidar as minhas amigas online, a Érica, a Drica, a Tati, para se unirem também nessa oração, orar não só por nós,
mas pelas nossas amigas, de repente a gente tem mãe passando por essa situação, tias passando por essa situação. E, gente, isso é destrutivo. É destrutivo. Porque você acorda hoje e fala, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir chegar no nível da fulana, eu não vou conseguir chegar no nível do ciclano. A gente não sabe o que o futuro vai reservar dessa exposição toda social, né? De todo esse contexto. Se é bom ou ruim, o tempo dirá. Mas uma coisa a gente precisa é ter a nossa alma, a nossa mente sempre firmada naquele que nos criou, porque nós não sabemos o nosso potencial. A gente não se criou, não é verdade? Não fomos nós que nos criamos, foi o Senhor que nos criou. Então, quem tem a chave nas mãos do nosso potencial máximo, quem tem a resposta para o nosso propósito de vida, foi aquele que nos criou, que é o Senhor. É por isso que a gente tem que estar sempre perto dele, de joelhos, né? Nossa melhor posição. Tem uma amiga que fala que a nossa melhor estatura é de joelhos, né? É aí que o Senhor ministra em nós. Vamos orar então, e que o Senhor seja conosco, que possamos ser mulheres que agradem antes dos homens a Deus. Que a gente tenha aprovação antes dos homens, a aprovação de Deus, porque isso traz paz para o nosso coração, né? Que a gente possa admirar as pessoas e não subjulgá-las, que a gente se aproxime das pessoas que achamos que têm talentos e não nos distanciemos, né? Para que alcancemos coração sábio e alegria, plenitude nessa vida. Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço por esse dia e a oportunidade, ó Deus, de meditarmos na sua palavra. Obrigada pelos exemplos que o Senhor nos dá, ó Pai. O Senhor tem a chave da felicidade, o Senhor nos criou, ó Deus, para um propósito muito grande, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e os nossos olhos para esse propósito, ó Deus. Que não limitemos as nossas vidas às comparações, ó Pai. Que possamos ser livres para viver uma vida plena, com alegria, com abundância nesta terra, Senhor. Abençoe todas as mães com fé, ó Deus, que estão nos ouvindo agora, que nos ouvirão depois. Que o Senhor entre nas suas casas, ó Deus, e trabalhe, Pai, em favor de cada mãe, ó Deus, distribuindo talentos, ó Pai, distribuindo alegria, plenitude, ó Pai. Senhor, eu te agradeço porque a sua palavra, escrita há tantos anos, passada de geração em geração, continua a falar conosco, ó Deus. Obrigada pelo exemplo de mãe com fé que Ana foi. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trabalhou no seu coração e hoje ela serve como exemplo para nós neste dia, Senhor. Abençoe as nossas famílias, os nossos maridos, filhos, os nossos pais, as nossas mães, irmãos. Senhor, estenda a sua bênção sobre aqueles que amamos e tira, Senhor, da prisão da comparação quem está sofrendo, ó Pai, quem está sem expectativa, ó Deus, quem está sem sonhar, ó Pai. Senhor, abençoe cada um de nós e que essa semana seja uma semana de vitória. Eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, Tati, Drica. Vocês são muito queridas. Tati, minha amiga, é uma mãe que eu admiro. Vejo talentos e quero estar perto, porque quero aprender com ela. É uma pessoa muito abençoada. Que o Senhor continue abençoando a Tati, a família, a Drica, todas vocês. São pessoas que têm feito a diferença, né, no nosso contexto. E que Deus abençoe mais e mais, tá bom? Com muito amor. Um beijão para vocês. Bom dia, boa semana. Tchau.